O céu estava vermelho naquela manhã. Não o vermelho dourado do amanhecer, mas um vermelho profundo, como sangue diluído em água. Noé observava as nuvens se acumularem no horizonte enquanto suas mãos calejadas seguravam um machado. Aos 600 anos, ele havia visto muitas tempestades, mas algo naquela atmosfera era diferente. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Pai, os vizinhos estão rindo de nós novamente, disse Sem, seu filho mais velho, aproximando-se com tábuas de madeira nos ombros. Ao longe, um grupo de homens apontava para a enorme estrutura de madeira que crescia no meio do terreno árido, longe de qualquer corpo d'água significativo. Noé não respondeu imediatamente. Seus olhos permaneciam fixos no céu, enquanto uma brisa quente e inquietante soprava do deserto. Então veio o sussurro, menos aquela voz que ele aprendera a reconhecer, que o visitara em sonhos e visões. A mesma voz que lhe dera instruções impossíveis. Construir uma arca gigantesca, porque viria um dilúvio que cobriria toda a terra. Deixe-os rir, meu filho, Noé finalmente disse, virando-se para a arca. Em breve, não haverá mais risadas. Havia levado décadas de trabalho sob o sol escaldante, de mãos feridas e costas doloridas. Os filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, menos cresceram conhecendo apenas essa tarefa monumental. Suas esposas se juntaram ao esforço, preparando piche para selar as fendas, organizando provisões que pareciam nunca ser suficientes. A arca era colossal. 135 metros de comprimento, 22 metros de largura, 13 metros de altura, 3 andares de madeira de cipreste, com um teto inclinado e uma única janela no topo. Por dentro, compartimentos intermináveis dividiam o espaço em áreas específicas, menos algumas para animais grandes, outras para os pequenos, reservatórios para água, depósitos para comida. Como saberemos quais animais trazer? Perguntou Jafé certa noite, enquanto a família comia em volta da fogueira. Era uma pergunta que todos haviam feito, mas ninguém conseguia responder. Eles virão, disse Noé com convicção. Quando chegar o momento, eles virão. Naquela mesma noite, algo extraordinário começou. Do norte e do sul, do leste e oeste, criaturas começaram sua jornada. Leões abandonaram suas tocas, águias deixaram seus ninhos, serpentes deslizaram para fora de suas covas. Um chamado silencioso, invisível, irresistível, os guiava. Em pares, macho e fêmea, eles começaram a convergir para um único ponto no mapa, a Arca de Noé. A primeira a chegar foi uma pomba branca. Pousou no ombro de Noé, enquanto ele trabalhava no último compartimento da arca, e simplesmente ficou ali, como se sempre tivesse pertencido àquele lugar. Horas depois, seu parceiro apareceu, arrulhando suavemente. Noé sorriu. Era o sinal que esperava. Então, vieram os outros, primeiro aos pares, depois em pequenos grupos. Cavalos galopando pela planície empoeirada, seus cascos levantando nuvens de terra, raposas se aproximando cautelosamente, olhos atentos e orelhas em alerta. Até mesmo os predadores vieram pacificamente, lobos caminhando ao lado de ovelhas, sem demonstrar o menor interesse em caçar. Os moradores da região ficaram atônitos. Multidões se reuniram para testemunhar o espetáculo impossível. Animais que nunca haviam sido vistos naquela área surgiam como se seguissem um mapa invisível. Elefantes marchando em fila, girafas balançando seus pescoços longos, ursos imensos caminhando docilmente em direção à entrada da arca. É um truque, gritou alguém da multidão. Ele os está atraindo com comida! Mas não havia comida do lado de fora. Não havia correntes. Não havia jaulas. Os animais simplesmente entravam, encontravam seus lugares designados e se acomodavam com uma calma sobrenatural. Grandes felinos se deitavam próximos a cervos. Cobras se enrolavam em cantos sem atacar os roedores nas proximidades. O trabalho de acomodação era exaustivo. Cada espécie tinha necessidades específicas. Os animais do deserto precisavam de áreas secas e quentes, enquanto as criaturas aquáticas exigiam tanques
especialmente preparados. Noé e sua família corriam de um andar a outro, garantindo que cada criatura tivesse espaço adequado, água fresca e alimento suficiente. "Quanto tempo teremos que ficar aqui dentro?" perguntou a esposa de Cam, observando a quantidade aparentemente infinita de provisões sendo armazenadas. Grãos, frutas secas, vegetais preservados, feno para os herbívoros, carne seca para os carnívoros. As reservas pareciam suficientes para alimentar um pequeno exército por meses. "O tempo que for necessário", respondeu Noé, sua voz firme mas gentil. Ele também não sabia exatamente quanto tempo durariam dentro daquela estrutura de madeira flutuante. Sabia apenas que precisavam estar preparados para uma longa jornada. Os dias se passaram, e os animais continuaram chegando. Criaturas exóticas que Noé nunca havia visto, menos aves com plumagens de cores impossíveis, insetos de formatos bizarros, répteis e escamas brilhantes. De 7 em 7 vieram os animais considerados puros: gado, ovelhas, aves domésticas, enquanto os outros vinham em pares. Lá fora, a multidão aumentava. Alguns riam, outros zombavam, mas muitos começavam a sentir uma inquietação crescente. O céu continuava escurecendo, e um vento estranho começou a soprar constantemente. Finalmente, o último animal entrou na arca. Um par de pequenos pássaros cantores que se empoleiraram juntos numa viga de madeira. Noé fez uma contagem final, percorrendo os 3 andares, verificando cada compartimento. Tudo estava em ordem. A arca estava completa. "É hora", disse ele à sua família. Sua esposa segurou sua mão. Seus filhos e noras se reuniram ao redor. Juntos, os 8 únicos humanos que seriam poupados caminharam em direção à entrada da arca. Do lado de fora, a multidão havia crescido para centenas de pessoas. "Noé, seu louco velho", gritou alguém, "onde está essa inundação que você tanto prometeu? Não há uma nuvem no céu." Mas eles estavam errados. Noé olhou para cima e viu o que os outros se recusavam a enxergar. As nuvens estavam se acumulando no horizonte, como um exército negro marchando para a batalha. O vento havia mudado, trazendo consigo um cheiro de umidade que a terra seca não sentia há anos. "Venham conosco", Noé suplicou pela última vez, sua voz ecoando sobre a multidão. "Ainda há tempo. Entrem na arca e serão salvos." Risos e zombarias foram a única resposta. Noé sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ele havia tentado avisá-los durante décadas, mas escolheram não acreditar. Com um coração pesado, ele entrou na arca. E então, algo extraordinário aconteceu. Menos a enorme porta de madeira começou a se fechar sozinha, selando-se com um som final e definitivo. Dentro da arca, a escuridão inicial deu lugar a uma penumbra suave que entrava pela janela superior. Os animais estavam estranhamente quietos, como se sentissem o que estava por vir. A família de Noé se acomodou em seus aposentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Por 7 dias, nada aconteceu. Do lado de fora, a multidão aumentou ainda mais. Pessoas acamparam ao redor da arca, transformando aquilo em um espetáculo. Comerciantes vendiam comida e bebida, músicos tocavam. Era como um festival, celebrando a loucura de Noé. 7 dias. Zombavam eles. 7 dias trancados numa caixa de madeira, com animais fedorentos, e nada aconteceu. Mas no 8º dia, no 17º dia do 2º mês, exatamente como havia sido revelado a Noé, algo mudou. Primeiro foi um tremor, sutil, quase imperceptível. Então outro, mais forte. O chão começou a rachar. De fendas profundas na terra, jatos de água começaram a jorrar com força explosiva. As fontes do grande abismo se romperam, gritou Sem, observando pela janela, enquanto geysers colossais de água brotavam da terra em todas as direções. Não eram riachos ou nascentes. Eram colunas violentas de água que disparavam para o céu, como se a própria terra estivesse sangrando. Simultaneamente, as comportas do céu se abriram. A chuva começou. Não era uma chuva comum. Eram cortinas sólidas de água,
caindo com uma força que nunca havia sido vista. O som era ensurdecedor, mesmo dentro da arca, menos um rugido constante, como se 1000 cachoeiras desabassem ao mesmo tempo. As gotas eram tão grandes e caíam com tanta violência que pareciam perfurar a terra. Do lado de fora, o pânico tomou conta. As pessoas que haviam zombado agora corriam desesperadas, procurando abrigo. Alguns bateram na porta da arca, implorando para entrar. Seus gritos desesperados, mal audíveis sobre o barulho da tempestade. Noé e sua família podiam ouvi-los, e cada súplica era como uma faca em seus corações. Pai, temos que deixá-los entrar, gritou Cam, lágrimas escorrendo por seu rosto. A porta está selada, respondeu Noé, sua própria voz quebrada pela emoção. Não por minhas mãos, mas pelas mãos daquele que a fechou. Os avisei. Durante 100 anos, eu os avisei. A água subia rapidamente. Em questão de horas, o que era terra seca tornou-se um lago crescente. As pessoas correram para terrenos mais altos, carregando o que podiam. Mas a água era implacável, subindo e subindo sem cessar. A chuva continuava, incessante, brutal. Então a arca começou a se mover. Um balanço suave no início, depois, um movimento mais pronunciado. Ela estava flutuando. A estrutura maciça, que havia parecido tão impossível e absurda, pousada no meio da terra seca, agora deslizava suavemente sobre as águas crescentes, cumprindo perfeitamente seu propósito. 40 dias e 40 noites. A chuva não parou um único segundo. Dentro da arca, a família estabeleceu uma rotina. Acordavam cedo para alimentar os animais, limpar os compartimentos, verificar se todos estavam saudáveis. O trabalho era constante e exaustivo, mas também uma bênção, menos mantinha suas mentes ocupadas, longe dos pensamentos sobre o que acontecia lá fora. As águas cobriram tudo. Primeiro as casas e vilarejos, depois as colinas. Finalmente até as montanhas mais altas desapareceram sob o dilúvio. A arca flutuava sobre um oceano infinito, onde antes havia civilizações inteiras. O mundo que Noé conhecera havia deixado de existir, substituído por uma vasta extensão de água sob um céu cinzento e choroso. Dentro da arca, algo milagroso acontecia. Apesar do espaço confinado, os animais permaneciam calmos. Leões dormiam pacificamente, lobos descansavam sem mostrar agressividade. Até as criaturas mais selvagens pareciam tocadas por uma paz sobrenatural. Era como se todos compreendessem que estavam juntos naquela jornada, unidos pela necessidade de sobrevivência. As noites eram as mais difíceis. No silêncio relativo, quando o trabalho terminava, a realidade do que havia acontecido pesava sobre todos. A esposa de Noé chorava silenciosamente por amigos e parentes que não quiseram ouvir. Os jovens lutavam com a culpa do sobrevivente, questionando por que eles haviam sido escolhidos. Sobrevivemos por um propósito, Noé lhes dizia. Carregamos o futuro conosco. Cada animal, cada semente, cada memória, menos somos a ponte entre o mundo que foi e o mundo que será. Quando a chuva finalmente parou, o silêncio foi quase ensurdecedor. Durante 40 dias eles haviam se acostumado com o rugido constante da tempestade. Agora, apenas o som suave das ondas balançando a arca e os ruídos dos animais quebravam a quietude. Mas a água permaneceu. Meses se passaram flutuando sobre o oceano mundial. A arca derivava sem direção, levada por correntes invisíveis. Noé começou a marcar os dias, criando um calendário para não perderem a noção do tempo. Semanas viraram meses, a comida começou a diminuir. Mas ainda havia suficiente. No 17º dia do 7º mês, 5 meses após o início do dilúvio, a arca parou de se mover. Havia encalhado em algo sólido. Terra! Gritou Jafé, e todos correram para sentir. A arca estava pousada, imóvel pela primeira vez em meses. Eles haviam atingido o topo das montanhas de Ararat, mas a água ainda cobria tudo ao redor. Só os picos das montanhas mais altas emergiam como ilhas em um mar sem fim. Noé esperou mais 40 dias,
Então, abriu a janela da arca. A luz do sol entrou, forte e brilhante, fazendo todos piscarem após tanto tempo na penumbra. Ele pegou um corvo e o liberou. A ave negra voou em círculos, depois desapareceu no horizonte, indo e voltando, sem encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, Noé soltou uma pomba. Ela retornou ao anoitecer, sem ter encontrado terra seca. Mas 7 dias se passaram. Noé liberou a pomba novamente. Quando a pomba retornou desta vez, trazia algo no bico. Um ramo de oliveira com folhas frescas e verdes. Pela primeira vez em meses, gritos de alegria ecoaram dentro da arca. As plantas estavam crescendo novamente. A terra estava se recuperando. A vida estava retornando. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba uma terceira vez. Ela não voltou. Havia encontrado um lar no novo mundo. O patriarca removeu a cobertura da arca e olhou para fora. A água havia secado da face da terra. Vales verdes se estendiam abaixo deles. Rios serpenteavam entre montanhas. O solo rico e fértil esperava por novas sementes. Saiam da arca, veio a voz que Noé conhecia tão bem. Vocês, sua família e todos os animais, sejam férteis e multipliquem-se sobre a terra. A porta se abriu. Após mais de 1 ano confinados, eles finalmente saíram. Os animais emergiram em uma procissão ordenada, depois se espalharam correndo, voando, rastejando em todas as direções, reclamando o mundo renovado como seu lar. A família de Noé ficou no topo da montanha, respirando o ar puro, sentindo o sol em suas peles, olhando para o mundo renascido. Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios de gratidão. Então, apareceu no céu um arco de cores brilhantes, arquindose, de horizonte a horizonte. O primeiro arco-íris, um sinal e uma promessa. Nunca mais as águas se tornariam um dilúvio para destruir a terra.